Olá, boa tarde. Sejam todas as pessoas bem-vindas a mais essa atividade da 15ª edição do BR-Lab, que não é uma atividade qualquer, é a segunda mesa aberta do Think Tank, que nesse ano, pela primeira vez, tem sido co-organizado entre Cinema Verde e BR-Lab, o Think Tank Petrobras. Essa é uma mesa bastante importante também na programação, porque é uma mesa que fala sobre o marco legal, o fomento e a agenda pública para a sustentabilidade. Eu não posso deixar de reforçar que o BR-Lab só é possível graças a muitas parcerias, patrocínios e apoios que a gente vem mantendo, travando e desenvolvendo há alguns anos. Eu gostaria de destacar que essa palestra, sendo parte da 15ª edição do BR-Lab, é apresentada pela Petrobras e pelo Ministério da Cultura via Lei Federal de Incentivo à Cultura e que conta com o patrocínio master da Petrobras, co-patrocínio do Programa Ibermídia, Projeto Paradiso, SP Cine e Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. SP Cine, que também está presente nessa mesa e também está presente no Think Tank, é uma instituição parceira do BR-Lab já quase antes de existir, desde 2014, quando ela ainda estava sendo criada, e o Cinema Verde, também parceiro, enfim, de diversas iniciativas há alguns anos. Nesse ano a gente tem a alegria de conseguir aprofundar um pouco o escopo da nossa parceria. Então, por isso, eu chamo aqui Ariane Ferreira, que é curadora do Think Tank e diretora do Cinema Verde, fundadora há 17 anos, trabalhando aqui nessa seara. Obrigado, Ari. E aproveito também para chamar a Ariane, vai moderar a mesa, e aproveito para já chamar também nossas convidadas e convidados, Tami Vez, Gabriel Portela, Vitor Hugo e Flor Nates. Exato. Tem um pequeno leg press, para nem hora um exercício de perna, é isso mesmo. Tem que ter a perna forte. Obrigado e até já, gente. Boa mesa. Obrigada, Rafa. Obrigada, BR Lab, por essa oportunidade, equipe BR Lab, e a esses parceiros que estão aqui, também todos os parceiros que estão participando com a gente no Think Tank. A gente está com grupos de trabalho numa imersão para criar um manifesto para entregar ao mercado, incentivando e promovendo que cada vez mais a gente possa incorporar ações de sustentabilidade no nosso ecossistema. Então, é isso, a gente vai começar. Bom, Rafa já me apresentou, sou Ariane Ferreira, eu sou criadora e diretora da Cinema Verde, a gente surgiu em 2008, em 2010, a gente começou a implementar as ações de sustentabilidade e alguns planejamentos dentro de projetos. Eu trabalho com produção há mais de 30 anos, né? Então é importante falar isso, porque eu sou uma pessoa de dentro do processo. E, nos últimos 3 anos, depois da pandemia, acho que o mercado acordou para a necessidade da gente começar a incorporar cada vez mais e se preocupar com o que a gente faz e com nossas produções e o impacto que as produções causam, não só ambientalmente, mas socialmente, né, em todos os aspectos do nosso sistema audiovisual. Eu acho que o Rafa eu ia fazer a ementa dessa mesa, mas assim, só para introduzir, eu acho que desde o começo, o que eu sinto é que para a gente fazer essa transição, e nós estamos num processo de transição no mercado, em vários aspectos, mas essa transição relativa à sustentabilidade, como de uma forma ampla, a gente precisa de investimento. Então, linhas de orçamento, como a gente fala, né? Então, é muito importante ter a parceria de empresas, de canais, de produtoras, mas também é importante a parceria das entidades públicas, né, de associações também, de produtores e produtoras, né, do audiovisual, associações de profissionais do audiovisual. Então, é um movimento que não se faz sozinho, né? A gente faz como setor, né? Então, essa mesa aqui vai ter esse aspecto. A gente tem mais 3 mesas para frente, né? Uma logo mais tarde, às 20 horas, que vai falar sobre tecnologias emergentes,
e amanhã mais 2 mesas sobre roteiro e produção. Então, primeiro eu gostaria que meus companheiros e companheiras se apresentassem, então a gente vai fazer uma roda de apresentação, pode ser nesse fluxo aqui, né? Já que eu te empresto. Vamos dividir. Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu sou Vitor Hugo, sou coordenador do Observatório SPCine. Eu acho que estou aqui um pouquinho também para trazer a nossa experiência com a sustentabilidade não somente ambiental, mas a gente tem falado de socioambiental, né, como parte, né, do ambiental também estão as pessoas. E atualmente estou cursando um MBA focado em política pública e para órgãos públicos em ASG. Então está sendo um laboratório de dupla utilidade, né? A gente colabora aqui com a política pública e a gente traz também para o nosso projeto. E é isso. Boa noite, obrigada pela presença. Segunda-feira, né, 18 horas. O povo conseguiu chegar, né, Ari? A gente, ai meu Deus, não vai ter ninguém. Obrigada por terem vindo. É sempre uma alegria poder conversar, né, com uma plateia que está interessada nesse assunto e que pode colaborar com a gente aqui. Eu me chamo Tami Vaz. Eu coordeno um projeto, sou fundadora de um projeto e coordeno o Instituto Querô, que é uma organização sem fins lucrativos de capacitação em cinema e audiovisual para jovens vulnerabilizados da Baixada Santista. E a gente faz um trabalho num ecossistema completo, desde uma capacitação e um trabalho ali de fortalecimento humano e cidadão, até a fase de produção e execução de projetos audiovisuais autorais deles, com o objetivo de capacitá-los para o mundo do trabalho no setor do audiovisual. E a gente chega nesse término, né, do processo com um programa de acesso ao mundo do trabalho, onde a gente ali respeita muito as políticas afirmativas, né, onde a gente dá voz a uma minoria que não é minoria, que é minorizada em lideranças e em voz, né? Então, ali a gente oferece acesso ao mundo do trabalho no programa Conexões para esses talentos capacitados, né? Então, a gente tem um banco de talentos de profissionais jovens capacitados num programa que estabelece esse ecossistema sociocultural, ambiental, né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de pessoas que convivem num ambiente, né? Então, a gente precisa trabalhar essas questões. Além disso, eu tenho uma experiência em política pública com os meus companheiros SPCine, né? Eu implantei a Film Commission de Santos, fiquei lá por quase 15 anos, não sei. E aí, São Paulo, quando a SPCine foi, né, configurada ali na primeira equipe, eu fui convidada para implantar a Film Commission de São Paulo. E aí fiz um programa, né, junto a uma equipe de jovens também talentosos na época que a gente formou, foi o primeiro time. E ali a gente pôde, né, experimentar e trabalhar muitas questões relevantes e importantes para esse ecossistema socioambiental. Então, espero que eu colabore aqui, né, e estou aberta aí a perguntas conforme a gente for conversando, tá bom? Obrigada. Alô. Bom, boa tarde, quase noite, a todos e todas. Bom, sou Gabriel Portela, recentemente assumi a diretoria de desenvolvimento econômico da SPCine, e recentemente, bem recentemente mesmo, tem 2 meses que eu retorno à SPCine. Eu, enfim, nos últimos 12, 15 anos, eu venho atuando na gestão cultural, mas em especial na gestão de políticas públicas para a cultura e para o audiovisual. Então, esse relato que a Tami estava trazendo, né, sobre toda a formação ali dos primeiros passos da SPCine, eu pude estar junto naquele primeiro momento, ainda na Secretaria de Cultura aqui do município de São Paulo. Depois tive uma passagem no Ministério da Cultura
E aí retorno aí sim para trabalhar mesmo na SPCine, na época com o desafio de implementação da SPCine Play, né, que foi a primeira plataforma pública de streaming do Brasil, que está aí até hoje. E depois fiquei 7 anos em Belo Horizonte como secretário adjunto de Cultura de BH, onde pude lá também desenvolver as políticas para o audiovisual, criar a Film Commission de Belo Horizonte. E agora recebo esse convite para retornar aqui para São Paulo e esse desafio aqui na SPCine. Dizer, assim, parabenizar muito a iniciativa do Cinema Verde, BR Lab. Eu sou um fã do trabalho do BR Lab, acho que ele, né, 15 edições assim, não é algo simplório, acho que é importante que se valorize isso, né, essa continuidade de um projeto, né, de um programa que ataca a questão do desenvolvimento, mas de uma forma muito sofisticada e muito completa, né, quando a gente vai falar de desenvolvimento, e abre espaço para um debate tão importante, tão contemporâneo, quanto essas questões, né, da sustentabilidade na produção, na atividade audiovisual. E eu adorei essa questão do think tank. Eu acho que o audiovisual brasileiro precisa de muitos think tanks. Eu estava fazendo um debate outro dia com alguns amigos, que a gente vê que em outras áreas, outras agendas públicas do Brasil, como a educação, como o próprio meio ambiente, a gente vê que tem uma organização, né, tem organizações que se dedicam muito a serem esses espaços de articulação, de formulação de pensamento, o tal do advocacy, né, que agora é a palavra da moda, mas que é o lobby do bem, né, digamos assim. E eu sinto que o audiovisual a gente precisa cada vez mais ter esse tipo de espaço qualificado para a gente ter boas formulações e que isso possa se reverter depois em ação política, ação pública. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu estava brincando com meus colegas que eu me sinto aqui numa posição de um ouvinte ativo. Estou muito bem aqui representado pelo meu amigo, meu colega Vitor Hugo, que tem se dedicado ao tema, tem feito um trabalho incrível no observatório da SPCine. Mas eu, enquanto diretoria da SPCine, também entendi que era importante, né, ter essa presença, essa participação institucional, para que isso também depois possa se reverter em qualificar as ações da própria SPCine e, quem sabe, a SPCine também cada vez mais ser referência para o restante do Brasil. Então é isso. Muito obrigado. Buenas noches. Voy a hablar un poco en español, despacio, pero en español. Mi nombre es Flor Nates, vengo de Córdoba, Argentina. Actualmente soy consultora de sustentabilidad para la industria audiovisual y también estoy con la Asociación de Productores y Productoras Audiovisuales de Córdoba y hemos comenzado desde hace aproximadamente 5 años a desarrollar políticas que incorporen la sustentabilidad dentro del sector y que estén adaptadas a la realidad local y con una posibilidad real de poder avanzar con este camino o esta transición que requiere tanto para los grupos de trabajo como también para lo que es en las políticas públicas también. Mi parte de consultora también lo hago para las empresas de audiovisual, como son las plataformas, como también para el cine nacional. Y no quiero adelantar, pero cuando haga una presentación les voy a comentar un poco más cómo es el contexto actual de Argentina, a pesar de no tener mucha alianza con la política actual, presidencial particularmente, pero sí es interesante hasta dónde hemos llegado y sí cómo las provincias o cada estado independientemente ha logrado motivar un poco más o sostener estas iniciativas de sustentabilidad. Y un placer estar acá, participar en esta hermosa charla y con todos ustedes, ver la necesidad, la intención de incorporarlo, porque creo que también como región es muy importante que podamos compartir estas experiencias. Obrigada, Vitor, Tami, Gabriel, Flor. Prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer mais uma vez. E eu esqueci de agradecer a vocês, né? Obrigada pela presença.
Bom, a gente vai começar uma rodada de perguntas agora, depois só falando um pouco da dinâmica, no final a gente vai deixar um espaço para perguntas, então vocês fiquem à vontade, né? Depois que a gente terminar aqui essa rodada, para, na verdade, ter um diálogo, uma conversa, um bate-papo com vocês também, tá bom? Primeira pergunta, deixa eu pôr meus óculos, porque eu trouxe uma cola aqui, gente, só um minutinho. Pode ser para a Tami ou Vitor, né? Que a gente combinou, podem se complementar. É uma pergunta relativa a diagnósticos e obstáculos. Como fazer com que editais e leis de incentivo incorporem critérios de sustentabilidade de forma estruturante, sem que isso se torne um entrave burocrático que afaste pequenos produtores e projetos de menor porte? A gente, né, partiu assim de uma filosofia aqui, né, estabelecida até em coletivo, que a gente tem que partir do princípio também das políticas já existentes, né, e entender o que a gente consegue incorporar das necessidades desse ecossistema, né, sustentável. Então, assim, eu acho que o que a gente preza muito nesse caminho é ouvir muito, abrir um diálogo, né, de escuta com o ecossistema de produção, de execução, de conteúdo, para entender as reais necessidades e o que cabe a gente incorporar. Eu acho que são os caminhos mais inteligentes, né? Um exemplo assim prático, quando eu cheguei para implantar a Film Commission em São Paulo, eu perguntei quais são os dados, os números, quantas produções tem em São Paulo por ano. Não tinha esse dado. E aí a gente fez uma estimativa do dado, né, por meio de pesquisa com produtores de locação, com produtoras que rodavam muito em São Paulo, para entender esse número, e, a partir desse número, a gente construiu ali uma política estabelecida para o atendimento de melhor qualidade possível, que atendesse a demanda, né, do mercado e atendesse também uma política que fosse ali geral, né, não individualizada, né, porque quando a gente fala de política pública, a gente tem que trabalhar para um público em geral, atendendo toda uma demanda. E aqui a gente trazendo essa temática, né, desse ecossistema que a gente quer, que a gente fala de socioambiental, né, a gente está falando de pessoas, então a gente é um setor inteiro de profissionais que precisam ali estabelecer um lugar de trabalho estável, um lugar de trabalho confortável, adequado, respeitável. Aí, a partir disso, conteúdos que trabalhem essas temáticas para a gente começar a se reconhecer como tema em tela, né, e em geral, para o país e para uma expressão internacional. Então, estabelecer esses critérios a partir de um diagnóstico, eu vejo que é o marco zero para a gente começar um trabalho de desenhar uma política sustentável, né? Então, acho que o Vitor aí vai me complementar um pouco nessa linha de raciocínio. Perfeito. Acho que permeou muito as nossas discussões nos últimos dias, né? E eu acho que eu vou até trazer um passo anterior, que no momento em que a gente vai pensar uma política pública, antes mesmo de pensá-la, a gente precisa entender qual é a demanda, a necessidade que a gente está atendendo, né? Que nesse caso é o modelo mais sustentável para o audiovisual brasileiro, e a partir dessa necessidade a gente precisa fazer um diagnóstico de qual é a situação atual, que é o que a Tami trouxe aqui na composição da Film Commission, e toda política pública, teoricamente, precisa partir de um diagnóstico. E, atualmente, né, a gente percebe que há pouco dado a respeito da implantação de critérios socioambientais
de forma geral. Como a Ari falou, nos últimos anos parece que o setor começou a se movimentar nesse sentido, mas a gente não tem dado desse movimento de forma generalizada, né? Claro, a gente tem experiências como a Cinema Verde, que tem os dados dos projetos que atende, mas a gente não tem um retrato do setor como um todo. Então, acho que para começar a pensar em colocar critérios nos instrumentos de política pública, a gente precisa fazer esse passo anterior. E é um pouco, né, contando aqui também um pouco da nossa experiência na SPCine, é um pouco da experiência que a gente teve na prática também com o edital de Cash Rebate, que foi o primeiro programa de atração de filmagens no mundo que incluiu critérios socioambientais. As nossas primeiras experiências, né, nas 2 primeiras edições, trouxe, né, aliás, complementando também o ciclo da política pública, depois do diagnóstico a gente tem a formulação, depois a gente tem a implantação e o acompanhamento para que a gente diagnostique de novo e aprimore a política. E a gente está numa fase assim com o Cash Rebate, porque um dos pontos principais ali, que eu sei que eu estou dando spoiler para as próximas fases do roteiro da Ari, desculpa, mas eu prometo que a gente se aprofunda mais lá na frente, que é a questão da aferição, né? Como a gente consegue aferir todos aqueles critérios que a gente estabeleceu ali na política, né? Então, essa foi uma questão que foi bastante levantada no fim da primeira edição do Cash Rebate, e a gente já tinha a segunda edição em andamento. E então, para a terceira edição, uma futura terceira edição, a gente contratou uma consultoria para desenhar com mais detalhe, né? De uma forma mais eficaz, quais precisam ser esses critérios, porque também a gente teve uma questão que algumas produções não conseguiam aplicar alguns daqueles critérios que eles imaginavam que conseguiriam do momento da inscrição. Então, acho que o principal ponto para a gente conseguir entrar nas políticas públicas com esse tipo de critério é a gente entender a fase da política, né, do instrumento em questão, se é um edital de fomento à produção, a gente entender na evolução da política como um todo no Brasil, em que momento a gente está, como a gente consegue incorporar de uma forma que não só não onere os beneficiários da política, mas também não inviabilize prestação de contas e aí, portanto, futuras edições desses instrumentos, mas também nas leis de incentivo, nos projetos de formação, acho que dando exemplo na SPCine, das Film Commissions, e entender a realidade do instrumento, entender a realidade do setor e aplicar ali algo que seja eficaz e, né, bem avaliado, e entender que a política pública é isso também, né? A gente aplica, depois a gente aprimora, a gente diagnostica, depois a gente aprimora de novo. Acho que é isso. Será? Eu gostaria de complementar, porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente é um pouco etéreo, né? Porque a gente fala que então a produção vai implementar a gestão de resíduos, e aí gerar mais atividade para departamentos que já existem, que já são bastante carregados de atividades, né, de fazeres. Então, é importante ressaltar que, quando eu falo em linha de orçamento, essa linha de orçamento quer dizer uma equipe especializada para cuidar da sustentabilidade no projeto, né, desde o início até o final, eventualmente desde o desenvolvimento, consultorias, né, para roteiristas, para implementar ali, incorporar o que a gente chama ação em tela ou econarrativas dentro dos roteiros, mesmo que os projetos não trate do tema de mudança climática ou natureza, etc., e até para o operacional de uma produção e sets de filmagem também, na pós-produção e no lançamento também. Então, em todo o ecossistema, que a gente mudou esse nome hoje. Então, é importante que esse recurso é para remunerar uma equipe especializada, como uma equipe de arte, de fotografia, né, de produção. Então, é um novo departamento dentro das produções. Além disso, tem serviços de gestão de resíduos,
tem, eventualmente, novas tecnologias, né? Eventualmente, além dos serviços, suprimentos, né, para atender essa transição, porque até as pessoas entenderem que elas podem usar as próprias garrafas e canecas no set, esse tema é um tema que toma 70% do assunto sempre, né? Então, e precisa de investimento para essa transição. E ainda que nós somos, como eu sempre falo, nós somos um setor perene, mas com atividades efêmeras. Então, assim, pela condição das nossas atividades, porque a gente faz um projeto, termina, faz outro, termina, não é sempre a mesma equipe, não é sempre o mesmo elenco, né? Muda a produtora, muda a cidade, eventualmente, os bairros, etc. Então, assim, é um desafio muito grande para a sustentabilidade no operacional também. E para que essas equipes incorporem esse novo modelo, incorporem e venham com a gente. Então, é um trabalho de sensibilização, né, com essas pessoas, com os colaboradores, equipe e fornecedores também, porque existem fornecedores que não estão acostumados a trabalhar com a produção audiovisual, né? A gente muda de set todo dia, praticamente, dependendo do projeto, né? Então, como é que uma gestão de resíduos, uma empresa que vai coletar, ela sabe que a gente vai terminar um dia às 5 da manhã, outro dia às 6 da tarde, outro dia às 3 da tarde. Então, quando a gente fala em investimento e linha de orçamento, a gente também está falando sobre isso, né? Sobre essa estrutura, para que a gente possa viabilizar, né, principalmente ali durante a produção, que é o grande impacto que a gente gera, né, de recursos, de consumo e de resíduos e destinação de materiais que a gente usou, né? Então, sim, a gente precisa, nesse sentido, só queria esclarecer um pouco quando a gente fala de linhas de orçamento e investimento. Bom, eu vou fazer a pergunta agora para a Flor, né, que ela vai trazer um pouco sobre essa experiência de como políticas públicas na Argentina, né, como é que está funcionando, quais as iniciativas, mas também um pouco sobre o olhar que ela tem de outros países que ela pode compartilhar aqui com a gente. Voy a presentar la buena noticia que está en portugués, así acompaña un poco. Ay. Dale, sí. Bien, es un traductor muy básico, perdón si no es el que se usa. Un poco nos pasa lo mismo a nivel regional, no sabemos bien, no tenemos informes que nos digan cómo es específicamente el impacto ambiental que generamos a nivel nacional, pero hace años que utilizamos otros protocolos que son internacionales, como el de Albert y Emma, y nos han permitido al menos conocer un poco cómo viene también nuestra actividad regional. Aquí les voy a contar de algunos números, pero tienen que ver más con una cuestión personal de lo que hemos podido llegar a hacer en cuanto a aproximadamente 10 producciones en los últimos años, que no ha habido mucho en relación por las cuestiones políticas de Argentina, pero que sí han aplicado plan de sustentabilidad tanto para el cine nacional, tanto el cine nacional como también para el caso de plataformas. Y un poco los números que empezamos a encontrar, cuál es la huella de carbono que teníamos, es que para las series de ficción se estaban generando de 100 a 300 toneladas de dióxido de carbono emitidos directamente, con plan de sustentabilidad, ¿no? Quiero aclarar que hay un plan de reducción pensado para esto según los protocolos internacionales. Y me gusta aclarar que la necesidad de algunos números locales es necesario porque los indicadores o los coeficientes de medición van cambiando en todos los países, pero
aún así necesitábamos tener números. Y en el caso de los largometrajes también de ficción, estábamos entre 50 a 250 toneladas aproximadamente por producción, ¿no? Y considerando que cine nacional o cine independiente, siempre la huella es muchísimo menor a la que tiene que ver con una producción de plataforma, que tenemos el doble de personas, tenemos el doble de necesidades para cumplir y el doble o más de presupuesto. Y aquellos departamentos que se veían más implicados, que en esto coincidimos a nivel global, tiene que ver con, o sea, los departamentos que más contaminan son los de transporte, ya sea para nuestra crew o el transporte VIP de los talentos. Tenemos también el departamento de iluminación con el consumo de generadores a combustión fósil, que generalmente es diésel, y también el consumo energético de las locaciones. Después tenemos el catering, particularmente por lo que producen el consumo de carne. Culturalmente, como sucede aquí, comemos mucha carne de vaca o de res y eso aumenta mucho más la huella de carbono, además de que implica mayores impactos ambientales, como tiene que ver la ganadería o la agricultura, cómo está arrasando o está eliminando la biodiversidad, los problemas de deforestación también. Y en arte, que acá se vincula el tema de las compras de qué materiales, particularmente de la madera, de dónde proviene. En Argentina tenemos muchos problemas, como también sucede casi todo Sudamérica, donde la madera es muy utilizada, que es ilegal, que bien no es regenerativa, entonces estamos también provocando mayor impacto ambiental. Acá un poco en los casos voy a intentar hacerlo más cronológico, o sea, en el tiempo, en cuestiones de Argentina. Si bien empezamos más que nada en pandemia, pero era más complicado trabajar, conocer o aplicar todas estas nuevas ideas, recién en el 2022, a través de la Asociación de Productoras Audiovisuales de Córdoba, logramos por lo menos empezar estos pasos, ¿no? De crear un departamento dentro de la asociación que empezara a trabajar la producción sustentable, desde el plano del observatorio audiovisual que tenemos dentro de la asociación, como también a través de lo que podíamos generar o qué protocolo o qué herramientas facilitar para las personas que ya estaban involucradas, que tenían ganas y estaban interesadas en poder hacerlo y que pudieran acceder de manera gratuita, digital, a estas herramientas sin ningún, digamos, complemento especial ni ningún otro beneficio más que satisfacer esa necesidad de conocer qué puedo hacer. Entonces ahí vimos que era necesario investigar, conocer todo lo que estaba sucediendo a nivel global y qué era lo que podíamos adaptar. Y fue necesario crear un manual o una guía de prácticas que sean sustentables por cada departamento de trabajo y lo real. Como por ejemplo, no hablar o pedir que tengamos autos eléctricos o híbridos en un lugar donde no hay y en un presupuesto que no lo puede pagar, pero sí implementar acciones que hagan una eficiencia en esta reducción del impacto. Después, por ejemplo, un directorio de proveedores sustentables, tanto para arte como para iluminación, como para catering también. Y, hicimos una alianza de conectarlo con la calculadora de Albert por una cuestión del tema del uso y de que ellos estaban intentando incorporar indicadores de otros países, no solo de Inglaterra. Entonces, bueno, eran también para que empezara esta práctica de qué debo medir, cómo debo medir, esto me funciona, esto no. Y también lo acompañamos de capacitaciones en las universidades, dentro de algunos fondos que todavía estaban
en ese momento en Argentina, como Fondo Nacional de las Artes, para poder ayudar o acompañar más que nada a producción. Como que intentamos alinearlo a ellos, pero también hablamos también de algunas capacitaciones de arte o del rol de cómo lograr juntar toda esta información en set, con lo que se le conoce como EcoPA o Greener en Set, como que también poder entender qué debo hacer cuando estoy en un rodaje, qué información o qué debo estar chequeando que esté funcionando y que no también. También estuvimos participando en algunos festivales, únicamente o por lo menos ahora nacionales, y acompañando también en estimular a través de algunos tipos de asesoramiento, algunos de los que estaban, de los participantes, para que en sus próximas producciones pudieran ir mejorando la sustentabilidad. Y también ofrecemos un espacio de consultoría para socios y socias que también lo necesitábamos como la práctica de todas estas herramientas. Necesitábamos saber si era viable, si les interesaba, así que también gracias a estos socios y socias pudimos empezar a conocer un poco más qué real era esto que estábamos imaginando. Y hasta el día de hoy ya hemos hecho una nueva edición del manual de prácticas, hemos incorporado, gracias a una conexión con otras provincias de Córdoba, el norte, por ejemplo, más la pluriculturalidad, como también qué necesidad tenemos de incorporar o no esto desde los contratos, desde el área de producción, variadamente, pero también esto nos ayudó a conectarnos con otras asociaciones de otras provincias y otros institutos de cine, que incluido el INCA, antes que dejara o desapareciera este proyecto, estábamos trabajándolo y se formuló un informe que promovía estas prácticas y estas políticas, pero digamos no avanzó más que esto, quedó, no se hizo más nada, pero era interesante porque con un grupo de personas intelectuales, idóneos, que saben de ambiente, de cultura y de sustentabilidad, era generar un plan en corto, mediano y largo plazo para estas prácticas, considerando la actividad cultural también que teníamos. Todo esto hasta 2023. Luego, vuelvo a decir por las dudas, no sucedió más nada. Pero interesante el caso, para pensarlo a nivel local o a nivel nacional, es una implementación de aproximadamente de 0 a 6 años, que incluía la creación de un protocolo, que también tuviese un manual, que bueno, ahí la idea era, hagamos un manual para Argentina, ¿no? O sea, si nuestra asociación veíamos la posibilidad de no usar nuestro manual, pero tenemos algo nacional, era mejor, pero siempre ir avanzando en algo unificado. También el INCA tenía el plan de crear una calculadora de huella de carbono específica para Argentina, lo cual todos y todas felices de que si eso hubiese sucedido, y trabajar con el Observatorio Audiovisual del INCA, todo lo que tenía que ver con esta formulación de informes, encuestas, que se logró en una última encuesta federal también, incluir consultas sobre sustentabilidad muy básicas, desde que esto también está bueno para tener en cuenta en lo que ya tenemos funcionando a nivel informes o observatorio, que podemos agregar, y acá se agregó consultas como ¿usted conoce de sustentabilidad, sí o no? ¿Ha aplicado alguna política, sí o no? ¿Cuál? O sea, muy inicial, pero necesario y para empezar a tener datos más regionales. También dentro de este plan era orientar las compras de sustentabilidad, un directorio de proveedores también a nivel nacional, también entrenamientos, capacitaciones, una diplomatura para
formalizar o institucionalizar también el rol de estos nuevos green jobs o empleos verdes, que son en este caso el green manager, eco manager, consultores, eco PA, como darle también un formato e incluirlo en todos los roles que tenemos dentro de la producción. Y por último, la idea era incluir dentro del plan de fomento, o sea, en los últimos 2 años, dentro del requisito para acceder al fomento, un plan de sustentabilidad. Ningún detalle más, no se habló ni se dijo si iba a haber dinero extra, pero digamos, era un sueño ideal que, bueno, quedó como ejemplo de los pasos a seguir y con un buen sustento académico y formal de esto, digamos, pensado por estas personas con la idea de fortalecer también la industria y atraer el mercado global que ya está pensando en todo esto. En el caso de el Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia de Misiones, que es acá muy cerca de la frontera que tenemos con Brasil y Paraguay, ellos por una necesidad, que esto también, las principales provincias que muestran interés son aquellas que son o que tienen más parques nacionales, reservas, ven una necesidad más pronta de poder ayudar en estos espacios de rodaje donde no hay casi respeto a la locación. Entonces, la provincia de Misiones, que lo trabajamos en conjunto con la Asociación de Productoras de Misiones, para que pudieran incluir en su plan de fomento criterios que ayudaran a ser más sustentable, y tal vez fue como un intento de esta mini idea del Inca, porque esto ya era a principios del nuevo gobierno, del último que tenemos, que el Inca ya no estaba funcionando, pero eso hizo que las provincias, no todas, pero algunas de ellas, se independizaran y crearan sus propias políticas. En este caso Misiones lo hizo, lo incorporó en su plan de fomento, solicitando, apoyando, todavía no económicamente, pero sí con criterios muy, muy simples y, digamos, no siendo 100% obligatorio, pero apostando a que la gente de ahí, como decía, hay más disposición por una necesidad del cuidado del espacio donde están trabajando, y en Misiones, con las cataratas del Iguazú y todo eso, hay muchas producciones todo el tiempo, entonces esta necesidad del cuidado lo veían y estaba aceptado también por la comunidad local, porque a veces es esto importante de trabajar con asociaciones o la parte local, porque nos puede ayudar a saber quiénes son los que también pueden hacerlo o no, o si tienen interés o no para orientar nuestras políticas. Los criterios eran muy básicos, eran 1 o 2 puntitos, como cuéntenos cómo puede ahorrar, todo un plan anterior, ¿no? Todo antes del rodaje. Y después tenían que presentar un informe, esto es lo que hicimos, estas son las evidencias, y firmado por la casa productora, como si fuera, digamos, una declaración jurada de lo que habían hecho, y ahí terminaban de tener el último pago del plan de fomento. Tenía, bueno, cómo hacer los alimentos, y siempre el detalle te ponía la sugerencia: elija menos carnes rojas, elija la red eléctrica y no el generador, que compras materiales. Entonces uno decía qué hizo y qué no pudo hacer, y eso los beneficiaba. Después, entre el 2024 y el 2025, en otra provincia, en Córdoba, empezó todo este boom del cash rebate. El Inca seguía sin funcionar efectivamente, entonces el cash rebate a nivel global estaba generando una necesidad y una atracción a nivel internacional y económico para las producciones, tanto de plataformas como las nacionales. Pero la verdad que lo están ganando más, o sea, mitad y mitad.
hay varias de las plataformas, pero también se da un lugar. Y que tiene entre tantos requisitos que son muy parecidos a los otros, es, bueno, ven a filmar aquí, contratación o un porcentaje de contratación de persona técnica local. Y en el caso de Córdoba se incluyeron 5 puntos de 100 para lo que es la revolución, no sé si conocen, ¿no? De cash rebate, de reembolso de dinero. Bueno, el 5%, que era bastante bien, para sustentabilidad. O sea, para aplicar y tener tu cuenta esos 5 puntos que muchas veces te puede marcar la diferencia para ganar con otro, era con la sustentabilidad y no era tampoco algo tan exagerado ni tan exigente, pero sí que tengas un plan previo, ¿no? Estamos muy enfocados a pensar cómo puedo reducir más que lo dejo y veo qué pasa. Entonces, en esta parte, digamos, de ese 30% que te puede devolver la provincia de cash rebate, hay un 5% que del 30% como un 100% total, es un 5% lo que te pueden devolver y que en términos económicos coincide con lo que yo puedo pagar para tener un servicio de sustentabilidad, consultoría, gente que vaya al set, separación de residuos, vinculación de los diferentes residuos a los diferentes lugares que yo necesito, medir la huella de carbono, o sea, tener una persona que me esté buscando toda la información constantemente. Así que esto fue lo más interesante. Estamos como, pasó de todo, algunos aplicaron con sustentabilidad, otros no, pero fue interesante porque en este caso de cash rebate también es para publicidad. O sea, no solo cine, sino también la publicidad, que también es algo que se está moviendo más en Argentina. Otros casos que también venían más o menos por la fecha, entre el 2024 más o menos, es el Instituto de Cine de la provincia de Jujuy. Porque esto también hizo que muchas provincias hicieran sus propias leyes de audiovisual, ¿no? Entonces, ok, no tengo el Inca por muchos años, entonces voy a fortalecer mi provincia o mi estado, como creo que le dicen acá. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero una ley para generar un plan de fomento, para generar un cash rebate. Entonces fue como un poco en estos últimos 2 años en varias provincias. Una es la de Jujuy, que también incluyó en el plan de fomento, o sea, lo que la provincia le entrega por ir a filmar, de todo el dinero, ¿no? Es como el subsidio completo y hay un puntaje también, un requisito de sustentabilidad. No es exigente, digamos, no es muy difícil, pero sí tienes que presentar un plan y evidencias y un informe final. Y en el caso de los que están en progreso ahora, que estamos trabajando, que estoy también colaborando, es con la Film Commission Bariloche, que está en la Patagonia, y en conjunto con el Polo Audiovisual, que sería el Instituto de Cine, es lo mismo, pero cambian los nombres, de Río Negro, que es la provincia donde está Bariloche. Bariloche, seguramente todos han escuchado o visto alguna foto o han ido, es un espacio natural hermoso y es muy concurrido, van muchas veces también a filmar ahí y está rodeado también de parques y áreas naturales. Entonces hay una necesidad también local y de atracción. Ellos también están trabajando para un cash rebate en Bariloche. Y también tiene que ver con proteger al equipo de trabajadores local. Todos estos incluyen un porcentaje de contratación local. Y también se está trabajando en otra provincia que es Tucumán, este tipo de casos. Bueno, muchas gracias. Espero que se haya compreendido. É importante falar que esse movimento de mudanças, né, em políticas públicas, fomentos, incentivo também
está crescendo cada vez mais na Europa, em outros países também. Então, é um movimento mundial, né? A gente está falando aqui do Brasil, da Argentina, mas é importante. Por exemplo, eu sempre gosto de citar que Londres, a cidade de Londres, começou a fazer esse tipo de fomento e iniciativa há mais de 20 anos, pelo menos, né? Então, é uma ida sem volta. Ou a gente vai ou a gente vai, né? Não tem jeito. Bom, vamos aí. Agora é uma pergunta para o querido Gabriel. Um dos maiores receios de quem faz política pública é que a exigência ambiental vire mais um custo ou entrave. Como a SPCine tem lidado com isso na ponta dos editais? Quais métricas simples e transparentes podemos exigir na prestação de contas sem inviabilizar os projetos? Vamos lá. Alô. Eu falei que eu sou diretor da SPCine, mas eu não falei que diretoria que eu ocupo na SPCine. Depois que eu fui me ligar. Eu estou ocupando, gente, a diretoria de desenvolvimento econômico da SPCine. E hoje, porque é bom para localizar aqui e endereçar, enfim, as falas, as questões. A diretoria de desenvolvimento econômico hoje ela cuida da Film Commission de São Paulo, como não é a nossa principal vitrine, né, de dinamização da atividade audiovisual no território e projeção também de cidade como um destino de filmagem. A política internacional também está abarcada na diretoria e o cash rebate, né? Então, faz muito sentido eu estar aqui para aprender muito, inclusive, né? E eu também queria só fazer um outro rápido adendo. Eu queria destacar aqui a presença do Carlos Paiva, que está ali quietinho no fundo. O Carlos Paiva ele é assessor especial da Ministra da Cultura, veio aqui acompanhar, acho que ele tem participado, não sei se ele tem conseguido participar ou não do Think Tank, mas o Paiva ele tem conduzido lá dentro do governo federal, né, do Ministério da Cultura, essa agenda da cultura e clima, né, que a gente tem uma intersecção fundamental, né, a gente abarcar as questões culturais dizem muito respeito como que nós, né, seres humanos que habitamos esse planeta, nos relacionamos, né, com o meio ambiente, com as questões da sociedade como um todo. E Paiva tem conduzido essa discussão lá. Obrigado aí pela tua presença. Obrigada pela presença, Carlos. Bom, acho que o Vitor Hugo falou rapidamente, mas eu acho que a SPCine fez uma opção inicial de utilizar a indução, o incentivo, ao invés da obrigação, né? Para todas essas questões que tangenciam a sustentabilidade da produção audiovisual. Então, como ele falou, o cash rebate acho que é a primeira experiência. Tem muito também, né, vendo você falar, Flor, inclusive, obrigado pelo esse panorama argentino muito rico que você passou para a gente, mas é essa lógica também de se você, né, se comprometer com alguns aspectos da sustentabilidade, né, na produção dessa filmagem apoiada pelo cash rebate da cidade de São Paulo, você tem possibilidade de ter mais retorno, né, mais rebate, né? No nosso caso aqui são 2,4%. São Paulo, né, se você faz aqui um investimento de 10 milhões na cidade de São Paulo, a gente te devolve entre 20% a 30% do valor investido na cidade de São Paulo, por meio de despesas elegíveis. Então, dentro dessa conta, se você atender as questões de sustentabilidade, você consegue 2,5% desse valor retorna a partir do cumprimento das questões de sustentabilidade. Isso me parece muito correto. Mas, ao mesmo tempo, né, e o Vitor Hugo pode também depois falar mais detalhadamente, apresentou uma série de dificuldades também de avaliação, de execução disso, né? E aí, escutando o Flor falar, te escutando também, eu fiquei pensando, né, com a cabeça de gestor público, que é realmente um assunto muito desafiador hoje, dentro da agenda da política audiovisual brasileira. Um gestor público, vou falar bem sinceramente, é difícil hoje um gestor público falar eu vou botar questões de sustentabilidade nos meus editais. Eu lembro a Marília está ali, também lá de Floripa, e quando eu estava em Belo Horizonte, a gente conversava sobre isso, ela até, na época, fez uma aproximação,
mas nós lá ainda engatinhando, fazendo os primeiros passos, né, dos editais de audiovisual, colocar questões de sustentabilidade era um desafio grande, assim, era uma questão que o produtor não ia entender direito e tal. E como é que eu acho que a gente consegue superar isso? Eu acho que a gente tem que entrar esse debate, e eu sei do esforço que já é feito pelas instituições, e principalmente pelo terceiro setor, a gente tem que se conectar ao máximo no debate da necessidade do Brasil ter uma política industrial para o cinema brasileiro e para o audiovisual. Por quê? Porque quando a gente fala assim, vamos colocar questões nos editais, ok, o setor vai tender a olhar que, como, por exemplo, teve a PNAB tempos atrás, a primeira PNAB, quando se estabelecia que 10% dos orçamentos tinham que ir para acessibilidade. Perfeito, legítimo, né? Inclusive, estamos aqui, né, com a nossa colega da tradução em Libras. Só que, quando foi feito dessa forma, 10% é uma régua que vale para todo mundo, para qualquer tipo de projeto, de qualquer linguagem artística. Como é que o produtor que vai receber isso na ponta vai lidar com isso? Ele fala, pô, o cara vai fazer um roteiro, aí ele vai gastar 10% do dinheiro dele para medidas de acessibilidade. Como é que eu aplico isso? Não sei como é que é. Então, eu sinto que se a gente não colar esse debate aqui numa estratégia de desenvolvimento de indústria, porque é óbvio que nós falamos que nós somos uma indústria. Sim, o audiovisual é uma indústria. Mas eu sinto que a gente ainda não chegou no momento ainda de fato, a gente está trabalhando com previsibilidade, a gente está trabalhando com mecanismos alternativos de investimento nas nossas produções, da gente ter um investimento mais equalizado em distribuição, ter um parque exibidor que, de fato, consiga receber a nossa produção. Se a gente não cola esse debate numa questão econômica e industrial, eu acho que a gente perde tração e a gente tende a virar um debate do criador de dificuldades e, na verdade, o que eu entendo isso aqui como um criador de soluções, ativos para o seu projeto audiovisual, ativos econômicos. Eu estava debatendo outro dia com um colega que não é do audiovisual, ele é um biólogo, é uma grande referência na área da economia verde no Brasil, e a gente estava debatendo a Lei Rouanet versus as medidas compensatórias das empresas, das mineradoras e por aí vai. E ele falando assim, como essas medidas compensatórias, que são bilhões e bilhões e bilhões de reais, mas que eles têm que cumprir isso pela lei, e ainda bem que tem que cumprir, porque são impactos brutais, mas que isso, do ponto de vista de uma lógica de economia verde, uma lógica de transformar essa medida compensatória num ativo econômico que vai trazer um impacto verdadeiro para aquela comunidade, para aquele ambiente onde ele está sendo impactado, é muito baixo. Você pegar esses bilhões e bilhões, é muito baixo para ele ficar numa lógica de medida compensatória. Então, eu acho que o nosso desafio, e eu não tenho essas respostas, tá, gente? E aqui, por isso que eu também estou muito feliz de poder estar escutando, tendo mais contato com esse debate para a gente ter essas soluções, como a gente transforma todos esses critérios em ativos desses projetos, e não só o passivo, eu tenho que cumprir a tabela. E, óbvio, gente, eu acho que tem que cumprir as coisas e também tem um processo de indução que é necessário. E dois, como que a gente também consegue, a partir, né, de um planejamento amplo, engajar as instituições, né? Por isso que eu destaquei meu amigo Carlos Paiva aqui, porque é isso, desde o governo federal, governos estaduais, governos municipais, sindicatos da indústria. Eu não sei como é que hoje, isso é uma pergunta mesmo, como é que os sindicatos da indústria, que representam as produtoras, se engajam nessa conversa aqui? Né? Não se engajam. Mas isso. Eu faço uma exceção com o Sicave no Rio de Janeiro, porque eles criaram um guia de práticas sustentáveis. Perfeito. E é isso, gente. Eu estou assim, estamos aqui, né, falando bem abertamente, mas é um trabalho, é uma construção. Mas eu entendo que isso aqui ele é uma discussão ligado há uma questão industrial. A gente tem uma indústria, essa indústria gera um impacto, a gente fala do soft power, o impacto econômico, quantos empregos são gerados, a cada R$1 que a gente investe no audiovisual, né, temos um retorno de X reais, etc. E é óbvio, a gente sempre tem que falar isso, mas a gente também tem que falar, olha, tem impactos ambientais relevantes, tem questões de qualidade, de condições de trabalho, porque eu acho que também falar de sustentabilidade, a gente também tem que falar do lugar do trabalhador, né, nos sets de filmagem e essa condição, enfim, um conceito não só do meio ambiente ali, né, mas então eu entendo um pouco nesse caminho. A SPCine, a gente vai continuar trabalhando e tentando aprimorar isso. A gente precisa sim
rever, o Vitor Hugo falou, né? A gente no próximo cash rebate, que a gente já tem discutido, como que a gente consegue aprimorar esses critérios, mas e ser referência, né? E a gente tentar, acho que a SPCine ela nasceu com esse DNA inovador, né, Tami? Já desde o início, a gente não quer perder esse horizonte. Acho que a SPCine ela sempre foi vanguarda nas políticas para o audiovisual. Então, a nossa ideia é ser, por enquanto, um indutor e pensar, né, somar esses parceiros todos. Né? A gente hoje tem redes importantes que acho que precisam ter mais contato com esse debate. A gente tem uma rede de filmes commissions do Brasil, com 29 filmes commissions de todas as regiões do país, que também eu acho que é um assunto que a gente deveria aproximar dessa rede. A gente tem fóruns de secretários municipais, que cada vez mais os arranjos regionais vieram aí, estão fomentando, né, possibilidades de política audiovisual em todas as regiões do Brasil. Então, acho que a gente precisa também agora a SPCine se coloca super à disposição para a gente poder ajudar a vocalizar isso e fazer esse advocacy nacional das questões de sustentabilidade do audiovisual. Obrigada. Eu queria só complementar com um ponto de vista que eu acho que assim a gente não pode esperar uma coisa para fazer outra, né? Eu acho que essa transição a gente precisa fazer pequenos movimentos, né? Então, só concordando com você que acho que a gente precisa integrar mais atores, né, mais instituições nesse movimento, mas eu acho que isso não impede da gente fazer o que é possível dentro do espaço que a gente ocupa. Então, por exemplo, a SPCine tem lá dentro do cash rebate alguns itens de contrapartida ambiental desde 2021. Reavaliar e trazer essa pauta para nos encontros e tudo mais. Mas eu acho que isso é um movimento que a gente precisa promover também, por exemplo, com os produtores e produtoras, né, donos e donas de produtoras, que sensibilizar, né, não só os governos, como você trouxe, mas sensibilizar também quem faz, né, nesse sentido. E só um adendo que eu lembrei, por exemplo, a gente tem sido feita uma discussão importante da inserção do audiovisual na nova indústria Brasil, né, que é a agenda também do governo federal para a indústria brasileira, para essa nova indústria brasileira, e depois de muita articulação, muita construção, o audiovisual foi incorporado. Isso é muito importante. Ainda a gente não tem os desdobramentos disso, mas essa semente foi plantada, está lá dentro. A gente tem que discutir, então, dentro de uma estratégia de desenvolvimento industrial para o cinema e o audiovisual brasileiro, as questões de sustentabilidade. Então, é nesse ponto que eu coloco. A gente tem que embarcar nessa discussão, isso. Senão... embarcar. A gente precisa embarcar, porque a gente está difícil. A gente tenta embarcar e não consegue, assim, já há alguns anos. Então, a gente precisa estar junto. Teve, por exemplo, um encontro de Film Commissions do Brasil, agora, recentemente, e não se falou sobre esse assunto, né? Então, assim, a gente teve a reunião foi do PNAB, né? O ano passado na Cinemateca? Não me lembro. Bom, enfim, mas é isso, a gente precisa participar das discussões, quem está fazendo também, né? Para poder trazer experiência, trazer o que a gente sente dentro dos projetos, para vocês também terem repertório para poder fazer o que precisa ser feito, né? Porque o exemplo do Instituto Querot é o resultado de política pública, né? A Tami sempre faz isso. Mas, assim, vamos lá para a última pergunta aqui para o meu colega do lado, Vitor. A gente já falou um pouco disso, mas, de repente, a gente pode aprimorar mais, que é o que seria necessário, na prática, para construir uma articulação efetiva entre políticas culturais, ambientais e econômicas, transformando a sustentabilidade no audiovisual de ação voluntária em política de Estado consistente. Que legal. Olha, em minha defesa, era o seu nominho que estava ali nessa pergunta, e a Ari trocou. Mas eu acho que o Gabriel acabou trazendo muito da resposta, como eu já imaginava quando a gente estava combinando o roteiro. E aí eu acho que vou voltar para a pergunta anterior quase,
para falar um pouquinho mais da especificidade da experiência do Cash Rebate, mas para além disso, né? Porque eu acho que a gente está com uma oportunidade muito interessante agora na Specine, que eu queria falar um pouquinho mais do curso que a gente está fazendo, que ele, na verdade, é um projeto prático, né, que a Specine já se comprometeu a implementar. Então, a gente está desenhando ele dentro do curso, ele é aplicado à política pública, ele é voltado aos entes públicos, e dentro desse projeto, a ideia, e aí eu acho que já responde bastante da pergunta anterior, especialmente na questão de prestação de contas e tudo mais, mas um pouco da segunda também, que é o Cash Rebate, ele foi uma primeira experiência da Specine com questões socioambientais e ele foi voltado para grandes produções, né? Então acho que foi um movimento interessante da própria Specine de primeiro testar em quem tem dinheiro, para depois a gente tentar pensar nos outros projetos que são um pouco mais delicados de pensar. E a gente não está falando só de editais de fomento, né? Então a ideia do nosso projeto no MBA em ASG é estudar o case do Cash Rebate e ouvir, né? Acho que muito do que eu ouvi aqui nos últimos dias vai compor fortemente o nosso projeto, é transversalizar para as outras ações da Specine, e casado um pouco com o que eu falei na primeira fala, o que a gente consegue transpor para as outras políticas de critérios socioambientais. Então, dentro dos editais de fomento à produção, o que a gente consegue fazer? E um outro ponto que é importante citar também, né, é que a gente não consegue exigir do setor sem que o setor esteja preparado, né, para realizar. Então, dentro das ações, e a gente tem um departamento de formação para isso, a ideia é promover cursos, desenvolver manuais, desenvolver guias. A gente tem um exemplo na Specine de um guia de sustentabilidade publicado que teve apoio aqui da Cinema Verde também. Então a gente precisa fornecer para o setor essas ferramentas também, né? A gente não consegue a aplicação de uma política tão é difícil falar inovadora porque não é, né? Mas é muito nova para o setor, né? O setor não se preocupou com isso por muitos anos. Na verdade, o mundo não se preocupou com isso por muitos anos, né? E sempre pensar de uma forma, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas de uma forma holística, transversal mesmo, para que cada parte do setor consiga cumprir o seu papel ali, né, nessa construção. Acho que é isso. Obrigada. Seria legal, numa futura oportunidade, a gente ter esses dados de quais produções acessaram o Cash Rebate, quais foram esses resultados e tudo mais, né? Acho que seria importante, porque a gente só tem 8 minutinhos agora que eu queria abrir para a pergunta do público, mas Un cortito. Esto de cash rebate y lo que se logró avanzar es como algo inicial. La propuesta es que con la experiencia, al próximo año, solicitar algunos criterios más específicos, si en un momento logramos alguna otra alianza con alguna calculadora de carbono o vuelve el INCA con una calculadora particular, por ejemplo, en los próximos años, la idea es que incorporemos esa exigencia un poquito cada vez más cada año, mientras vemos cómo los grupos de trabajo también se van acostumbrando en ese proceso, pero con el fin de que podamos también medir la huella, reconocer el impacto que está sucediendo, más que nada el negativo, pero bueno, era para decir eso como algo continuo, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Obrigada, Flor. Bom, alguém tem alguma pergunta da plateia? Ninguém tem pergunta. Ah, você tem. Dani. 7 minutos?
legal. Esse tipo de mecanismo é exatamente o que a gente está buscando desenvolver nesse momento dentro do projeto e pensar o que é possível, né, dentro da realidade de cada instrumento, né? Acho que não somente acho que uma coisa que vem anterior a um incentivo a mais para a sustentabilidade é justamente o que a gente estava discutindo aqui, que acho que vai em linha com a questão do paralelo com a acessibilidade, que é a gente conseguir ter uma taxonomia, né, ter uma definição das funções relacionadas à sustentabilidade, para que na sequência a gente consiga reconhecer esse tipo de serviço com mais clareza nas prestações de contas e aí a gente consiga incorporar em editais regulares, né, de fomento. Então, isso é sim um movimento que a gente está estudando na SPCine também, mas em complemento também à questão da acessibilidade, a gente é municipal. A gente nem sempre consegue trazer a obrigatoriedade com uma força tamanha quanto quando está dentro de uma política nacional, né? Só um comentário rápido. Isso é importante que o Vitor Hugo trouxe, porque sim, eu entendo a questão, o poder, a mão firme do Estado, ela tem o seu lugar. Ela é isso. Ela, quando você quer fazer uma defesa, né, de algo relevante para a sociedade, é papel do Estado fazer essa intervenção. Eu concordo plenamente com isso. Mas isso tem que ser feito, né, no caso de ser, como você falou, mandatário, né, seus mandatório, perdão, mandatório, mandatário, mandato. Mandatório. Eu acho que isso tem que ser feito com algumas cautelas, porque quando você também entra de primeira, sem ainda testar um pouco isso, sem ter essa taxonomia que o Vitor Hugo falou, sem ter essa clareza, esses critérios já testados, entendidos, isso também pode gerar uma série de distorções, que assim, começar a ter uma certa vulgarização também das ações sérias relativas à sustentabilidade. Então, eu acho que o que eu sinto que né, o Vitor Hugo coloca e que a SPCine acho que pode avançar mais é a gente pensar também em indutores, né, em determinadas linhas específicas que tenham espaço, algum espaço orçamentário, né, para abarcar um pouco, né, a gente não quer sufocar o produtor. É por isso que eu sou muito cauteloso nisso, né? Eu não quero sufocar o produtor, que infelizmente a gente tem visto muitas produções sendo feitas de forma muito precária, né? Precarizando o trabalhador, né? Precarizando os cachês, os orçamentos, né? Muito estrangulados. Então, também não quero enfiar mais uma faca no pescoço desse produtor, né? Mais que pensar, avançar, para além do cash rebate, que eu concordo, né? O cash rebate a gente vai pegar, foram o quê? 10, vão ser umas 10 produções, se a gente pegar o Cash Rebate 1 e 2, quase 10. Produções grandes, tal, mas são 10 produções. A Film Commission de São Paulo roda 1000 obras por ano. A gente autoriza 1000 obras por ano. Então a gente está falando de 10 no universo que só na Film Commission de São Paulo são 1000. Então, quem sabe, né, Vitor Hugo, a gente pensar em indutores, né, em outras linhas, né, que vão reconhecer, vão premiar, mas que não seja. O que me incomoda é que eu acho que não pode ser algo que vai virar uma coisa meio pro forma. Eu acho que levanta a bandeira quando o Estado bota lá, olha, se você atingir tais coisas aqui, você vai ser reconhecido, vai ser premiado por isso, mas que não vire algo pro forma, porque isso também acaba banalizando também o debate. E eu acho que é uma questão muito séria, por isso que a gente precisa ser bem criterioso. Super concordo. Chama a gente que a gente quer colaborar. Bom, muito obrigada, Flor, Gabriel, Tami, Vitor. Obrigada a vocês de estarem aqui. A gente vai precisar encerrar. Temos uma outra mesa às 20 horas, que vai falar sobre tecnologias emergentes, IA e tudo mais. Então, a gente convida quem quiser vir daqui a pouco, depois do intervalo, vir com a gente aqui, tá bom? Obrigada, gente.